Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aleluia. Eu quero levar a você a um entendimento do que representa essa história, ou do que represente essa mesa. Todos nós sabemos que precisamos, e todos os meses nós sentamos com o Senhor à mesa para cear com Ele. Mas de onde vem isso? Qual o ensinamento doutrinário disso? Na verdade, o que Paulo vai fazer junto com a igreja de Corinto é trazer uma doutrina para que seja cumprido o ato de participar da ceia. Ele vai doutrinar, ele vai colocar algumas condições, e por incrível que pareça, essa condição, eu acredito, pelo menos para mim, que seja a pior que Deus possa impor sobre o homem. Porque quando nós olhamos aqui para as leis de Moisés, nós vamos ver: não adulterarás, não terás outro deuses, não. Então você sabe o que tem que fazer, porque Deus assim o determinou. Mas quando chega e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é uma coisa muito difícil, porque não há uma regra específica para o autoexame. Por isso que Paulo vai definir como nós devemos nos auto-examinar. Mas, na verdade, o ato de cear e o ato de Paulo fundamentar esse ensino de como nós, o corpo de Cristo, devemos participar da ceia, isso é apenas um detalhe. Eu quero primeiro falar com vocês e ensinar sobre uma palavra que é muito importante, chamada expiação. A palavra expiação, ela significa substituição. E essa substituição começa no Éden. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, Deus chama eles, porque todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha e participava de comunhão com Adão e Eva. Mas nesse dia eles não estavam lá onde Deus sempre marcava o seu encontro. Eles estavam onde? Escondidos. Deus pergunta: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Eles estão escondidos porque eles tinham comido do fruto, e assim o pecado havia sido concebido na humanidade eterna do homem. E quando eles tentam disfarçar e sentem que a nudez é um desconforto, aquilo que seria normal, então Deus, naquele momento que eles pecam, Deus tem que expulsar eles do santuário chamado Éden. Mas para que eles fossem expulsos e continuassem vivendo, eles precisavam ser perdoados. E aí começa a primeira substituição, a primeira expiação. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva saem do Éden cobertos. Deus os cobriu com uma pele de um animal. Foi o primeiro sacrifício da Bíblia. O primeiro sacrifício foi Deus quem fez. E eles saem do Éden, são expulsos, mas perdoados. Porque a substituição, a expiação representa que uma pessoa que não tinha culpa pagava pelo culpado. A expiação era um inocente que morria por um culpado. O que o animal tinha a ver com Adão e Eva? Nada. A expiação representa isso. Cristo é a nossa expiação.
Ele morreu sem pecado, por mim cheio de pecado, por você cheio de pecado. Nós não merecíamos e não merecemos, por isso tudo foi feito por graça. A palavra graça do original significa favor imerecido. Nós temos muito, como a bispa falou aqui, para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pelos dons, pelo chamado, por ser salvos, por um dia ter ouvido a voz de Deus, ido até o altar, entregue a nossa vida a Jesus Cristo. Como especial é esse dia, o dia do Senhor. E então o homem começa, a humanidade, viver debaixo do pecado. Nós chamamos isso teologicamente de natureza adâmica, porque todos nós, agora nascidos de homem e de mulher, nascemos debaixo da condenação do pecado. E para mudar isso, é necessário se batizar. Começa um processo de regeneração, que significa um novo nascimento, que agora nós deixamos dentro das águas, como Paulo ensina na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, porque a água representa a morte e a ressurreição. A morte do nosso passado, dos nossos pecados, e a ressurreição de um novo homem, pronto para viver a eternidade com Cristo. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus nessa noite por isso? Diga: louvado seja o teu nome, Senhor. Diga: obrigado, Jesus. Aleluia. E a expiação, agora eles vão viver debaixo dessa natureza. Em Êxodo 12, quando o povo está sendo libertado do Egito, vai acontecer algo muito extraordinário que todos nós conhecemos, que vai haver novamente uma expiação. Na 10ª praga, Deus havia falado para o povo de Israel: sacrifique os cordeiros. E aí estipula para eles o qual nível de sacrifício deveria ser feito, porque Deus, Ele não aceita qualquer coisa. Deus estabeleceu limites para a sua adoração. Não se adora a Deus com qualquer coisa, não se adora a Deus de qualquer jeito. Há princípios para isso. E Deus fala, estabelece, que vocês estabeleçam e peguem um animal que tenha de 1 a 4 anos, que sejam puros, que não tenha nenhum defeito, que tenham nenhuma praga, porque eles precisavam ser imolados, era cortado a jugular do pescoço, e assim o primeiro sangue que era colocado para fora era recebido por Deus. E naquele momento em que o animal era expiado, Deus falou para eles: olha, o anjo da morte vai passar nessa noite, mas antes, como? Celebrem. Preparem, família que não tem, junte todo mundo, vamos fazer o que chamamos de Páscoa, o que os judeus vão chamar de Páscoa. Páscoa, no original grego, significa passar por cima. E Deus estabelece então que eles pegassem o sangue e o isopo, que é uma erva misturada no sangue para que o sangue não apodreça e cheire mal, era colocado marcados os umbrais das portas, e quando o anjo da morte viesse, iria entrar somente nas portas que não tinham sangue do cordeiro. E todos os hebreus, todos os primogênitos dos hebreus foram salvos, porque quando o anjo da morte chegava na casa deles, olhava o sangue e tinha que passar por cima, e eles vão dizer: é chegada a Páscoa do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Nenhum dos filhos dos judeus foram tocados, mesmo sendo escravos. As suas casas estavam protegidas, mas os egípcios perderam todos os seus primogênitos. Não era apenas uma devastação, era muito maior do que isso. Era a impossibilidade de haver uma nova geração para o Egito. Deus estabelece, e ali um animal. Os animais que foram sacrificados, que não tinha nada a ver com aquela situação, foram expiados, houve uma substituição. O sangue de um animal que protegeu a casa dos hebreus. Aleluia. Depois, em Levítico 16,
Já o povo no deserto, já havia Deus instituído o tabernáculo para que fosse construído. E Levítico 16, na ordem sacerdotal, vai nos ensinar que uma vez por ano existia um sacrifício, e esse sacrifício era também chamado expiação. E a expiação era o sumo sacerdote, primeiro no ato, era colocado no altar do holocausto um animal, e esse animal era imolado, e o sumo sacerdote levava o seu sangue e adentrava no santíssimo lugar e aspergia com o seu polegar direito 7 vezes o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Enquanto esse ritual acontecia, o pecado que aquele povo tinha cometido durante um ano era perdoado. Mais uma vez, um inocente que morria pelo pecado das pessoas, levava a culpa, ele carregava esse ritual, e a expiação é algo tão profundo que era alguém que pegava e levava pela sua morte, dando direito ao outro a continuar vivendo mesmo com o pecado. Todos os anos, durante 40 anos no deserto, houve esse ritual expiatório. Então significa que quando o pecado do povo era perdoado, Deus zerava. E o que passou, passou. Não valia mais a condenação, seja lá qual for o problema que eles tivessem praticado. O nosso Deus é um Deus que joga os nossos pecados num lugar chamado mar do esquecimento. Quem busca e pesca somos nós, que carregamos culpa, que carregamos o fardo de coisas que Deus já perdoou, já esqueceu, de um novo tempo. Essas pessoas que hoje desceram nas águas, elas estão livres de todos os pecados que aconteceram no passado. Agora elas vão construir uma nova história de comunhão com Jesus Cristo e vão viver em novidade de vida. Aleluia. Em 1 Coríntios 5,19, a Bíblia vai dizer que nós somos uma nova criação. Não somos mais aqueles homens, aquelas mulheres, não somos mais aqueles pervertidos, não somos mais aqueles que falavam o que queriam, não somos mais aquelas pessoas orgulhosas, invejosas. Houve uma transformação que vem pela expiação, que nos deu direito de viver com Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E aí, a marca do sangue, lá em Êxodo 12, vai acontecer um negócio muito interessante, porque Deus vai estabelecer sobre eles e vai dizer o seguinte, que essa prática que vocês estão usando hoje, pelo propósito de salvar os primogênitos, mas esse propósito da expiação vai continuar, porque será estabelecido como estatuto perpétuo. Diga glória a Deus por isso. Por isso que a expiação ela vai mudando de forma, mudando a maneira pelo qual é expiado, mas o princípio de Gênesis 12 está acontecendo aqui hoje. O Cordeiro de Deus está aqui. E é Ele que tira o pecado do mundo. Aleluia. A primeira foi claro, o inocente morre no lugar do culpado. O sangue falava de proteção, de substituição, de libertação. Lá em Êxodo 12, 14, coloca aí para mim, por favor. Esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações, o quê? Celebrarão como festa ao Senhor. Cara, diga para o irmão que está do seu lado assim, ó. Você está começando a aprender que hoje é dia de festa. É dia de alegria. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Por isso que ele não para aqui. Vai falar sobre o estatuto perpétuo, algo que teria que continuar. E quando chega no tabernáculo,
anos depois, Deus vai estabelecer o mesmo princípio da expiação, porque isso ficou marcado por todas as gerações. Se não houvesse esse estatuto, Jesus morreria em vão. Porque a Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus. Repita comigo: o primeiro sacrifício foi Deus quem fez. E o último foi ele também quem fez. Porque ele entregou o seu filho como um cordeiro. Você passa a entender que o sacrifício de Jesus não foi apenas o sacrifício de Jesus. Houve um molde de sacrifício. Ele foi entregue por Deus como um cordeiro. A antiga aliança, que era justamente esse ritual da expiação, ele vai passar pelo mesmo processo, só que não é mais um animal, é ele. Ele não tinha nada a ver com os meus pecados, com os seus pecados. Ele era um homem que não tinha pecado. Ele venceu o pecado. E olha que interessante, o diabo não podia tocar em quem não tivesse pecado. Como todos tinham pecado, ele podia fazer o que ele queria. Mas quando ele morre, o diabo foi o maior erro de Jesus. O diabo foi atacar Jesus e querer a sua morte. Porque quando Jesus morre, a morte não consegue detê-lo, porque ele não tinha pecado. Diga glória a Deus. Porque ele era a expiação da igreja. Houve a expiação dos primogênitos no Egito, houve a expiação dos israelitas no deserto, e houve a expiação para a igreja. Jesus se entregou como um cordeiro, foi levado, Isaías vai dizer isso, foi levado mudo para um matadouro, como o cordeiro não abriu a sua boca. Quando enterram Jesus depois da sua morte, eu fico imaginando. Eu fiz uma mensagem sobre essa uma vez, a autópsia de Cristo. Aquele dia eu vou pregar ela de novo. Justamente quando o inferno vai lá e fala assim: agora acabou. E ele diz assim: não, você não pode segurar nem a minha alma e nem o meu físico. Meu Deus, aleluia. Ao terceiro dia, ele ressurge. Durante esse sono que ele está dormindo, que não era morte, ele está tomando do diabo de volta a chave da morte e da vida. Mas isso que importa para a gente tudo, porque nada pode acontecer conosco sem que Deus assim o permita. Até a morte dos santos, até se algum de nós, antes do arrebatamento, tivermos que morrer, pode ter certeza, pode celebrar. Porque celebrar não no sentido de não viver o luto, né? Mas de entender que ele morreu porque Deus assim o permitiu, chegou o tempo dele. O diabo não pode mais invadir, o diabo não pode mais entrar, o diabo não pode mais determinar o que vai acontecer conosco. A Bíblia diz que até o fio da nossa cabeça não cai sem que ele assim o permita. Ele tem o governo da igreja. Se ele tem o governo da igreja, ele tem o governo da minha vida, ele tem o governo da sua vida, ele tem o governo, ele estabelece princípios, limites, ele coloca unção, coloca glória, ele diz para a gente sim, mas também muitas vezes diz não. É ele, para ele foram feitas todas as coisas e que todos glorifiquem o Senhor. Aleluia, aleluia. Esse ritual que acontece então no deserto vai se chamar Yom Kippur, em hebraico, que é o dia da expiação. Aleluia, glória a Deus. E hoje, a ceia, ele conecta todos esses símbolos e os cumpre de forma plena. Coloca para mim Lucas 22, 20, por favor. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue,
que é derramado em favor de vós. Quer dizer, esse sangue que ele está tomando, o cálice que ele está tomando, seria em favor de nós, nos deixando o que? Um sacramento. Você sabia que nos dias de hoje existem igrejas que aboliram a Santa Ceia? Outras mudaram o nome e colocaram Ceia do Senhor. Outros, igrejas que não batizam mais, porque chamam batismo, que é uma palavra grega que significa imersão. Isso como lei foi anulado. Como foi anulado? Olha que interessante. Filipe estava pregando para um eunuco. E o eunuco, eu não sei se você sabe o que significa, mas é cortado, retirado do eunuco os seus órgãos genitais, porque eles cuidavam das mulheres, dos homens que eram poderosos e carregavam elas de um lado para o outro e cuidavam. Então, para que não houvesse nenhum tipo de tropeço, eles eram mutilados. Um eunuco, Filipe ministrando para ele, diz assim: olha, deixa eu explicar algo para você. É necessário que você nasça de novo, porque ele vai falar: Filipe, como viver para Cristo, como viver igual você vive? E Filipe vai dizer: é necessário que você nasça de novo. A ignorância do homem era tão grande que ele diz assim: então eu vou voltar para o útero da minha mãe. Ele diz assim: não é sobre isso, não é esse renascimento, você não vai nascer, vai voltar para o útero da mãe, não. O que vai acontecer é o seguinte: basta que tenha uma água. Aquele eunuco perto tinha um rio, ele leva o eunuco não fez curso de batismo, o eunuco não fez, ele só queria mudar de vida. Quando a gente quer mudar de vida, eu não fiz curso de batismo, eu me converti numa semana, na outra semana tinha falando assim: quem quer se batizar pode entrar, tinha mais de 100 pessoas, eu fui no meio daquela galera, entrei e saí do outro lado, sem saber muito o que estava acontecendo, mas de lá para cá, foi o suficiente para eu nunca me desviar, porque eu queria transformação de vida. Quando nós queremos transformação de vida, nós vamos, não ficamos assim, não é o tempo, não é a hora. Igrejas estabeleceram padrões para uma coisa que a Bíblia não coloca padrões, estabeleceram dogmas, estabeleceram legalismo para instituir algo que é tão simples: basta ter uma água. Aquele eunuco nasceu de novo para a glória de Deus. O homem teve a sua vida transformada. Talvez você esteja hoje aqui, esteja pensando ainda em se batizar. Eu digo para você: faça como eu. Talvez não tenha tempo de você pensar muito. Uma oportunidade única. Não, nenhuma das epístolas está escrito curso de batismo, curso de não sei o que, curso. Só é contra isso? Claro que não, nós fazemos. Para dar um ensinamento básico. Mas o meu anseio por Jesus era tão grande, o meu desejo de mudar de vida era tão grande, que eu fui e depois eu aprendi o que era. E até hoje esse batismo está validado na minha vida. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quando a pessoa quiser se desviar, ela vai se desviar com curso ou sem curso, irmão. Quando ela quiser fazer algo que não agrade a Deus, ela vai fazer conhecendo ou não. Ele pode ser, uma vez eu batizei um irmão aqui, isso aqui virou um marco de história para eu contar, porque ele chegou e falou assim: bispo, eu queria me batizar muito, mas eu fiz 4 anos de aula de batismo, eu tomei um susto. Eu falei: irmão, você é PhD em batismo, você fez fez primeiro o segundo grau, depois fez o primeiro grau, o segundo grau, entrou na faculdade, terminou a faculdade de medicina ainda, tá? Aí você foi, depois teve que se qualificar, fez mestrado, doutorado, você é um gênio das luzes. Eu vou te batizar com um copo de água, de tanta sabedoria que você tem. Como um pastor, e todas as vezes que chegava o batismo, o pastor determinava e dizia: você não está pronto. 4 anos que ele ouvia isso no domingo de batismo: você não está pronto. Eu falei: tá, vou dizer uma coisa para você: você não está pronto. Ele curvou a cabeça: para se batizar amanhã, eu vou te batizar hoje. Eu lembro como foi um culto que acabou o culto, ninguém entendeu nada, era lá no antigo tempo. Eu peguei de roupa, tudo, entrei no tanque e batizei. Você quer de verdade? Eu quero, pelo amor de Deus, são 4 anos.
E você vai ser um líder de batismo. O batismo primeiro é para limpar. E quando a gente sai dali, sai com o bebê, precisa da ajuda do corpo. Nós precisamos ajudar esses irmãos a estabelecerem, se estabelecerem na igreja, se envolverem com os setores da igreja, aprenderem a tocar um instrumento, aprenderem a trabalhar na cantina, que muita gente não quer isso, acha que isso não é serviço. Você pega o braço da bispa, ele fica queimadura de tanto que cozinhou nesses 18 anos aqui. E até hoje faz, com amor, com graça. Achamos que limpar o banheiro não é necessário. Tem umas irmãs que estão aqui, que elas vêm toda semana lavar o banheiro. E fazem isso com sabedoria, deixa tudo limpo, nos mínimos detalhes. Há anos fazendo isso. Nós que estamos perdendo a oportunidade. Enquanto elas estão fazendo em segredo, Deus está te recompensando em segredo. E nós estamos papando mosca. A expiação, o sacrifício. Viver uma vida com Cristo é uma vida de sacrifício. Não é fácil obedecer sempre. Não é fácil ouvir um não de Deus quando a gente quer alguma coisa. Não é fácil. A favor de nós. E agora coloca para mim 1 Coríntios 5:7, por favor. 1 Coríntios 5:7. Aleluia. Queria ouvir um amém só da igreja. Livrem-se do fermento velho. Diga isso para a pessoa que está falando. Se livra do fermento velho. Que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso quê? Cordeiro o quê? Então ele foi a própria expiação. Lembra do que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Quando ele é um cordeiro, o nosso cordeiro pascual foi sacrificado. Significa que o inimigo, quando vem contra a nossa vida, nós que temos o cordeiro pascual, ele tem que passar por cima. Eu glorifico a Jesus por isso. Quantas vezes ele tem que passar por cima? Quando tudo parece que está acabado, ele vem e muda o quadro. Quando tudo parece que está terminado, ele vem e muda. Quantas pessoas me contaram testemunho dessas campanhas que nós tivemos sobre os milagres urgentes? Pessoas falando, por favor, não muda esse tema. São coisas especiais que estão mudando na minha vida. Eu estou recebendo starts, insights. Eu estou recebendo um monte de coisa. Deus está me startando, Deus está me movimentando para viver uma vida nova, para viver uma vida com o entendimento de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E para ser cordeiro está falando do sacrifício, e pascual daquele que marca. Por isso tomamos a ceia. É necessário da igreja participar da ceia. A Santa Ceia não é apenas um ritual, é um sacramento. Quando nós comemos do corpo e tomamos o cálice, nós estamos nos conectando com a história. Nós estamos, quando você pegar daqui a pouco o cálice e o pão, quando você comer do pão, beber do cálice, você vai estar em Gênesis 12, Levítico 16. Eu esperava ouvir mais um glória a Deus, mais um amém. Só daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Agora apenas um diferencial. Diferencial por quê? Porque em Gênesis 12, Deus fala para eles: comam e marquem. O sangue não se bebia, se marcava porque era um sangue de um animal. Agora, na ceia dos cristãos, existe o pão. E o que significa o pão? O que significa a igreja? O pão significa a igreja. O corpo. Significa a comunhão.
Significa que esse ato não pode ser feito isoladamente, a não ser naqueles que são invalidados, naqueles que estão enfermos, hospitalizados. Tem que ser em conjunto, porque é algo para a igreja. O pão é a comunhão, é aquilo que nos une, é aquilo que nos faz sermos igreja de verdade. Não existe eu sou a igreja. E outra coisa, nunca diga Jesus morreu por mim. Jesus não morreu por mim nem por você, Ele morreu por a sua igreja. Chama essa igreja de noiva. Eu preciso ser igreja para dizer que Ele morreu por mim. Eu não sou igreja, Ele não morreu para aqueles que desigrejados que dizem, eu sou a igreja fora da igreja. Não existe isso. Eu estou explicando teologicamente para vocês a importância. Jesus falou, vocês precisam pegar um pão, eu preciso distribuir entre vocês para trazer igualdade. Aqui nessa igreja não existe ninguém diferenciado, não existe um tratamento melhor para aqueles que são maiores dizimistas, ou os que são menos, ou os que moram melhor, ou os que moram pior. Todos são o corpo de Cristo. Ele vai distribuir entre os seus discípulos. É que hoje não vai dar tempo, mas na próxima ceia eu vou fazer algo diferente na ceia. Eu vou pegar o pão, eu vou pegar o pão e eu vou distribuir para a igreja. Eu vou partir e vou entregar um pedacinho para cada um, para nós entendermos a minha importância, a sua importância. Se você não estivesse aqui, não existiria o templo. O templo é onde a gente se reúne, mas o que nos faz e o que nos une é o corpo, a comunhão. Por isso é tão importante a sua presença e do seu irmão estar do seu lado. Por isso Deus nos congregou. Por isso esse lugar, o apóstolo João lá na sua primeira carta vai chamar de Assembleia dos Santos, dos lavados, dos remidos, dos justificados, dos perdoados, dos santificados, daqueles que vão encontrar a glória eterna, daqueles que vão ser levados, assim como tocar o som da trombeta. Assim, um piscar de olhos, nós seremos levados para a eternidade. Porque o Cordeiro Pascual nos marcou como igreja. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Isaías 53:6, por favor. Isaías 53:6. Olha que Isaías vai profetizar. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados mais sombrios, que nós jamais teríamos coragem de contar ao irmão que está do nosso lado. Até aquilo que só você sabe o que você fez, aquilo que só você sabe o que você carrega. Ele levou sobre si a iniquidade. Agora, eu e você somos o tabernáculo de Deus. 1 João 1,7, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com. Pode pegar na mão do irmão que está do seu lado e vamos ler esse versículo. Economia. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Preste atenção que não é uma condição, é uma afirmação. Por que muitas das vezes existem problemas na igreja? Porque tem irmãos que não andam na luz. Olha o que está ali. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. A condição para termos comunhão, para perdoarmos uns aos outros, é andar na luz. Quando alguém está fora da luz, essa pessoa causa problema. Ela não perdoa, ela tem problema, ela sai da igreja, vai para outra, sai da outra, vai para outra, sai da outra, vai para outra, e diz que essa igreja é ruim, a outra é ruim, a outra é ruim. O problema é que ele não está na luz. Não é igreja.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. É impossível não ter comunhão um com o outro se professamos a mesma fé. Que cristianismo é esse? Que sentamos para ouvir a mesma palavra, temos a mesma comunhão e conseguimos com a nossa boca exaltar o nome do Senhor e depois difamar alguém. Como podemos abrir a nossa boca para, muitas das vezes, reclamar da liderança da igreja, reclamar dos irmãos, falar com agressividade. Às vezes acontece alguma coisa com seu filho, no departamento, um monte de criança lá, pode ser que tem criança lá que às vezes é sinistro, dá um empurrãozinho, caiu, vai lá tomar satisfação. Que cristianismo é esse? Se estamos cuidando dos seus filhos, você não quer que caia, fica do teu lado. É simples. Pessoas que são voluntárias, pessoas que amam cuidar das crianças, mas não tem como ficar em cima de todo mundo. São pessoas que são voluntariadas. Elas não são professores. A gente não faz isso na escola dos nossos filhos. E muitas das vezes nós chegamos e falamos como queremos, e criticamos o que queremos. Feche os seus ouvidos para as pessoas sem luz, porque se andarmos em luz como Ele está na luz, nós temos comunhão com Ele. Diga, eu preciso de você, meu irmão. Diga isso para quem está do seu lado. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Mas eu nem te conheço. Não conheço, mas não precisa conhecer. Nós somos corpo. Um é o dedinho, outro é a unha, o outro é o dedão, o outro é o dedo anular, o outro é o indicador. E tem um que tem, esqueceu que tem, que é esse aqui. Um é a perna, o outro é o braço, o outro, mas tem uma coisa só que diferencia o corpo. Para sermos corpo, precisamos primeiro do cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Entenda, todos nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Nós somos falhos, podemos errar. A questão é o quanto nós temos a capacidade de reconhecer os nossos erros. Só quem anda na luz reconhece, pede perdão, se humilha, vai lá. E quem também anda na luz é capaz de dizer: vem cá, meu irmão, me dá um abraço, vamos zerar essa conta, vamos começar de novo. Isso chama-se Reino de Deus, estabelecido na terra. Tem muita gente esperando a gente pregar, ao invés da gente se degladiar. Tem muita gente esperando que o corpo se manifeste. Às vezes o corpo não consegue andar porque ele está travado. A ceia é o memorial perpétuo da nova aliança, onde a igreja se lembra que o sangue foi derramado por expiação. Repita comigo: o sangue foi derramado por expiação. O sangue foi derramado por expiação. Nos lembra que agora já não é necessidade. Nos lembra que agora já não há necessidade de animais. Ele levou sobre si, sobre ele, as nossas iniquidades. Agora somos o tabernáculo de Deus, habitados por sua presença, purificados continuamente pelo sangue de Jesus. Colocou lá, purificado de todo o pecado. O pecado não pode habitar mais na vida daquele que toma o sangue e come do corpo. Entenda isso. Hoje nós vamos cear, e quando cearmos o sangue, quando entrar no nosso corpo, o suco de uva, que representa o ritual da expiação, ele vai zerar a nossa conta. Aleluia. Estaremos agora mais um mês caminhando, mais um mês celebrando a vida de Jesus em nós. E se por acaso formos pagos durante esse próximo mês, no mês que vem tem um novo sangue e um novo corpo nos esperando para perdoar a multidão de pecados que todos nós carregamos. Então diga para o irmão que está do seu lado: eu preciso te amar mais, eu preciso cuidar mais de você. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, eu quero que você profetize algo poderoso nessa noite. Repita comigo: a expiação começou com sangue nos umbrais. Passou pelo altar do tabernáculo.
hoje se manifesta na mesa da comunhão do corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora levanta a mão e continue profetizando sobre a sua vida, mas por favor, fale alto e bom som. Repita comigo: na Páscoa, o sangue salvou da morte. No deserto, o sangue limpava o pecado.